Olá, bom dia! Quarta-feira, 7 de outubro, 23 graus, umidade relativa do ar em 57%. A gente começa com as imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Neste momento, o trânsito está tranquilo, viu, gente? Próxima imagens, Rodrigo hoje está esperto, viu? Olha só, Avenida 85, no setor Marista. Mais imagens, Rodrigo? Rua 9, setor Bueno. Por enquanto, o trânsito está daquele modelo. É só manter a tranquilidade. Vamos então agora para os destaques do dia. Plenário aprova em sessão híbrida projetos parlamentares e da Governadoria do Estado. Governo analisa o retorno às aulas em novembro. E para as eleições 2020, alguns municípios têm tido dificuldades na confirmação de mesários voluntários. Você acompanha agora no Jornal da Manhã uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 31 minutos, o Jornal da Manhã está de volta. A CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovou 15 relatórios na primeira reunião da semana aqui na casa, que foi presidida pelo deputado Humberto Aidar. Já a sessão ordinária, os parlamentares realizaram também de forma híbrida, sob a presidência do deputado Lissauer Vieira. Na ordem do dia, 46 matérias de iniciativa parlamentar e também da Governadoria do Estado. Confira. A sessão foi rápida com a votação de projetos parlamentares e da Governadoria, a maioria em primeiro turno, do Executivo, que autoriza receber imóveis da UFG e que determina a abertura de crédito para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Também em primeira votação foi aprovado o projeto que concede título de cidadão goiano ao prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale. A matéria é de autoria dos deputados Chico Cagiele e Carlos Cabral. O prefeito é de Tupaciguara, Triângulo Mineiro. O presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, comentou a votação. É mais que merecido. O prefeito Paulo do Vale tem feito um excelente trabalho à frente da gestão da cidade de Rio Verde. É um médico, é um homem, um líder classista também, produtor rural. Foi diretor de uma importante cooperativa de crédito na cidade, tem serviços prestados para Rio Verde e para o estado de Goiás. Então é um título de cidadania mais que merecido por um homem que não nasceu em Goiás, nasceu em Minas Gerais, mas tem emprestado o seu tempo, a sua dedicação e até mesmo a sua capacidade de gestão para servir a nossa comunidade em um município extremamente importante que é a cidade de Rio Verde. Em segunda e última votação foi aprovado o processo que cria o Dia do Motorista de Aplicativo em Goiás, iniciativa do deputado Virmondes Cruvinel Filho. O deputado Cairo Salim comentou os trabalhos parlamentares em tempos de pandemia e de campanha eleitoral liberada nas ruas. Os deputados, além de terem essa função estritamente parlamentar aqui dentro da casa, têm as suas obrigações políticas no pleito agora de prefeito e vereador. Mas o principal é estarmos presentes, seja pessoalmente aqui na sessão na Assembleia Legislativa ou de forma híbrida pelo celular ou pelo computador. Essa inovação tecnológica facilita muito o trabalho do parlamentar, então é muito importante a gente cumprir o nosso papel e a nossa obrigação como representante do povo. A comissão mista também se reuniu e aprovou o parecer favorável ao processo de iniciativa da Governadoria, que pede alterações na lei que trata da criação do fundo rotativo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Outro projeto que ainda está em tramitação aqui na Casa, de autoria parlamentar, prevê que produtores de cerveja possam vir a ganhar desconto no ICMS em Goiás. O projeto será encaminhado para a primeira votação no plenário. Stephanie Fonseca.
Foi aprovado na comissão mista um projeto do deputado Vinícius Cirqueira, que concede desconto no ICMS para os produtores de cerveja que usarem pelo menos 16% da fécula de mandioca. É uma matéria que nós aprovamos aqui na comissão mista agora, que a empresa que utilizar pelo menos 16% da matéria-prima fécula de mandioca para produzir cerveja terá uma redução do seu ICMS de 25% para 12%. Uma matéria importante, não só para industrializar o estado, mas também para os produtores rurais que trabalham e poderão se instalar ali, principalmente no norte e nordeste goiano, onde já existem protocolos de intenções de grandes indústrias para poder produzir cerveja usando a fécula da mandioca no nosso estado. Então é uma cadeia que envolve também os produtores rurais que irão plantar as mandiocas. E na tarde de hoje estão previstas as reuniões e sessões híbridas novamente. Acompanhe a partir das 2 horas da tarde na nossa programação ou no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala sobre as eleições 2020. Alguns municípios de Goiás estão tendo dificuldade em conseguir a participação de mesários voluntários suficientes para as eleições deste ano. E o motivo, gente, não é a pandemia, não. E sim algumas situações pontuais em determinadas regiões. Confira na reportagem. Mesário, uma figura central no processo eleitoral. É ele o responsável por preparar a sessão de votação, recepcionar os eleitores, além de resguardar o sigilo do voto. Em Goiás, este ano, foram inscritos para a função de mesário mais de 20 mil eleitores. E com o cadastro anterior, esse número passa dos 100 mil. E a necessidade para o estado é de aproximadamente 60 mil mesários. Mas, segundo a assessoria de governança do TRE, alguns municípios ainda encontram dificuldades pontuais para atender a demanda. Ocorre que nós temos dificuldades pontuais em algumas zonas eleitorais, em algumas cidades, em algumas regiões. Exemplo de Lusiânia, de Porangatu, de Inhumas. Não alcançou o 100% necessário dos mesários voluntários para que eles sejam convocados. Então, a gente tem encontrado essas dificuldades pontuais em algumas cidades. O assessor fala dos benefícios de ser um mesário voluntário e destaca o desempate em concurso público. Quando você participa como mesário, principalmente para os universitários, se é contado como horas extras curriculares, ele é também um critério de desempate no concurso público, e as pessoas ainda recebem um vale alimentação no dia, então existem vantagens enormes, é dispensado até 2 dias, né, por cada dia trabalhado na Justiça Eleitoral. Então não é algo assim que não tenha um retorno, não, é uma vantagem sim. Aqui dentro da Justiça Eleitoral nós temos N colegas que estão trabalhando como servidor público e que foram pelo critério de desempate por terem sido mesário um dia. As eleições municipais vão acontecer no dia 15 de novembro, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E as pessoas com mais de 60 anos vão ter prioridade no primeiro horário, das 7 às 10 da manhã. E segundo o TRE, toda a eleição seguirá protocolos rígidos contra a Covid-19. 7 horas e 39 minutos. A Casa do Interior oferece apoio para quem precisa de tratamento médico aqui em Goiânia e não tem onde ficar. Durante a pandemia, a casa continua aberta, mesmo atendendo com 50% da capacidade. A dona Maria José de Vila Boas de Goiás veio para Goiânia tratar um câncer de ovário. Ela está na Casa do Interior desde abril desse ano e se emociona em falar do carinho que recebe aqui. Eu me emociono porque eles para mim sempre me abraçaram. Graças a Deus. Eu fico aqui sozinha, sem acompanhante, às vezes com acompanhante, mas elas é um amor. A Casa do Interior de Goiás funciona há 30 anos e recebe pessoas de baixa renda que vêm para Goiânia fazer tratamento médico. Aqui elas recebem todo o apoio que precisam, refeições diárias, tratamento nutricional e psicológico. O atendimento da psicologia aqui na Casa do Interior é um atendimento bastante humanizado. Adoecer não é fácil,
Longe da família, então, muito mais difícil. E agora, então, estamos em pandemia, né? Então, o trabalho que eu realizo aqui é através de textos motivacionais, a gente faz roda de conversa, para poder estar colocando esse sentimento para fora. Mesmo com a pandemia, a casa não parou de atender. Funciona com 50% da capacidade. A pessoa pode ficar na casa o tempo que precisar, de acordo com o tratamento médico. Com o coronavírus, tudo precisou ser adaptado. As refeições antes também eram servidas em balcão self-service. E hoje nós tivemos que tirar, porque é uma das maneiras de contaminação. Então hoje o usuário ele escolhe, a gente deixa o cardápio, né, visível para eles, ele escolhe, a cozinheira monta e entrega individualmente para cada um. E diminuindo também o número de mesas e cadeiras no refeitório. A VG tem todos os cuidados com a higienização dos espaços, uso de máscara. Então, dessa forma, a gente consegue atender mais pessoas de forma segura. Tem gente que não teria condições de ficar na capital sem o auxílio da casa. Eles agradecem o cuidado. O povo aqui tudo é bom, maravilhoso. Que não me falta nada aqui, se não fosse essa casa, eu não teria condição de tratar, nem eu, nem meu bisneto, só tenho que agradecer a todos. Além das pessoas que precisam do auxílio, a população também aprova. Quem mora no interior não tem lugar de ficar, não tem condições de pagar hotel, né? Então, arranjar um lugar acolhedor é uma benção, né? 800 famílias de 8 assentamentos rurais receberam energia elétrica em Flores de Goiás, no Nordeste goiano. Seu Josias é um dos assentados que receberam a energia elétrica em casa. Há 12 anos, ele e a família esperavam pelo benefício. Nem só eu, mas todos os nossos agricultores aqui estamos contentes, porque agora nós temos uma água limpa, nós temos uma energia para iluminar nossa casa, nós temos como produzir com essa energia, que é o mais importante, a produção facilitou, né, para nós. Então, abriu um caminho maravilhoso. 800 famílias do município de Flores de Goiás foram beneficiadas com energia elétrica. Elas são moradoras de 8 assentamentos, localizados no Nordeste goiano, a 546 quilômetros de Goiânia. Se construíram 230 quilômetros de rede, se instalaram mais de 3.000 postes. Realmente foi uma geração de emprego usando mão de obra de aqui de Flores em nossas parceiras. Também estamos cadastrando eles como enquadrados como baixa renda, que é uma tarifa social do governo federal, e eles terão até 65% do consumo liberado. A inauguração contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e também do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O importante não é o tamanho dos recursos, o importante é chegar a luz aonde ela tem que chegar. E isso foi feito em parceria com o governador Caiado, que desde o primeiro dia, como eu falei, desde o dia 1º de janeiro de 2019, tem se dedicado a trazer luz para essas pessoas mais necessitadas. O cidadão vai ter direito a ter geladeira, ter uma televisão, tá certo? O cidadão pode ter amanhã um liquidificador, coisa simples, e que esse cidadão era tolhido disso. Então isso aqui tem um significado ímpar na vida dessas pessoas. Na ocasião, foram entregues 100 geladeiras sorteadas pela Enel para as famílias de Flores de Goiás. A ação faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, que promove a troca de geladeiras antigas por outras novas, mais econômicas. Eles estão entregando às famílias aqui, a Iraci acaba de receber aqui uma geladeira. São mais 99 geladeiras como essa, que serão entregues aqui aos assentados numa forma de sorteio. A minha mãe esperou muito tempo, foram 14 anos da minha mãe esperando essa energia, e quando finalmente chegou, infelizmente ela não pôde usufruir porque faleceu um dia após a assinatura do contrato. A gente chorou no dia em que chegou a energia, todos nós lá em casa. Não era só pelo falecimento dela, mas porque era um sonho realizado, tanto que ela disse que quando essa energia chegasse ia dar até uma festa lá em casa. 7h44. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta para falar sobre a retomada de algumas atividades em instantes. Mas antes, fique com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz. Jornal da Manhã, já volta.
Agora 7h49. O Jornal da Manhã está de volta, em parceria com a TV Brasil Central. E depois de mais uma reunião do COI, o comitê que analisa a reabertura das atividades de Goiânia, algumas flexibilizações foram aprovadas. Quem fala sobre o resultado da reunião é o superintendente de Vigilância em Saúde. Confira. Dentre os temas abordados no COI dessa semana, foi avaliada a reabertura do zoológico. Então, foi aprovado que o zoológico vai retornar às atividades com a capacidade de 25% e a nota técnica em relação ao protocolo para a estratégia de reabertura vai ser publicada nessa semana ainda. Outro ponto discutido no COI foi a retomada dos eventos de negócios aqui no município. Então, foi apresentada a situação econômica do cenário que está passando, o grupo que realiza atividades de eventos, e foi então avaliada que existe a possibilidade da retomada da atividade de eventos. Contudo, nessa semana ainda vai ser apresentado um protocolo pela Vigilância Sanitária com os critérios a serem seguidos para que esse segmento retorne aqui na capital. E por último, também foi avaliada a questão do retorno das caravanas para a região da 44, contudo, não foi apresentado um plano de ação e como que isso impactaria na circulação de pessoas, bem como também na prevenção de aglomerações. Então esse ponto não foi aprovado, vai ser discutido em um próximo momento a retomada das caravanas na região da 44. E ainda falando em retomada de algumas atividades, com algumas ponderações e avaliação do cenário atual da pandemia, a repórter Bruna Mastrella traz novas informações com a participação do secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. Bom dia, Bruna. Bom dia, Patrícia, e a todos que nos assistem. Bom, e para saber quais são os critérios que estão sendo levados em conta para permitir a volta do ensino presencial, eu converso agora com o secretário estadual de Saúde, o senhor Ismael Alexandrino. Bom dia, secretário, eu agradeço a disponibilidade. Bom, que informações, que indicadores a secretaria está considerando para garantir esse retorno de forma segura? Bom dia, é um prazer falar contigo. Bom, esses indicadores são dois indicadores bastante objetivos que foram deliberados no COI, no Comitê de Operações Emergenciais de Saúde Pública, no mês de setembro. O COI é uma instância que participa não só a Secretaria de Saúde, mas também a Secretaria de Educação, a Secretaria do Município, o Ministério Público, enfim, instâncias em que se discute e delibera. Os dois critérios são os seguintes: a diminuição abaixo de 75% de taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, sustentada por um período de 4 semanas, e a redução do percentual de óbitos a partir de 15%, também sustentado por 4 semanas. Como no último final de semana, primeiro final de semana de outubro, esses índices foram atingidos, apesar de serem pela primeira vez, se isso se perdurar ao longo do mês de outubro, existe essa possibilidade no mês de novembro tornar realidade. Esse retorno, vocês pensaram em talvez considerar todas as fases de ensino fundamental, médio, ou isso ainda não está na pauta de discussão? Não, isso está na pauta de discussão. No entanto, que fique claro que mesmo que se retorne, se esse for o caminho, se essa for a realidade, certamente não será um retorno full, completo, como se imaginava antes da pandemia. Nós precisaremos ter adaptações, algumas questões, de repente, de regime híbrido, presencial, alternando com virtual, escalonamento de turmas, enfim. É uma discussão complexa, que tenta aí calibrar saúde, educação e desenvolvimento social para que a população, nem as crianças, os jovens, tenha a sua formação estudantil, mas também que não exponha o risco da saúde. Então, vocês estariam mais numa fase de pensar, talvez, algum protocolo sanitário específico? Justamente, porque a decisão está muito pautada em cima dos critérios técnicos que já foram estabelecidos. Então, a gente não está discutindo o critério técnico que foi estabelecido.
Nós estamos discutindo quando retornar, como será esse retorno. É isso que, neste momento, importa mais, porque o marco, a decisão, ela é baseada em critérios que nós já havíamos discutido anteriormente. Bom, o governo estadual ele sempre se posicionou de uma forma bastante contundente contra o retorno, né? O que conflita diretamente com a intenção dos proprietários de escolas particulares, que inclusive têm judicializado bastante essa questão. O senhor acredita que agora vocês estão mais próximos de um consenso? Olha, na verdade, desde o início, a gente busca o consenso, nós buscamos ouvir autoridades, né, de diversos segmentos, ouvir as diversas iniciativas também, só que nós temos a obrigação e recai sobre os nossos ombros a deliberação sobre questões sanitárias, né? E disso aí nós jamais nos furtamos. Então, o diálogo ele continua aberto, nós nos colocamos, né, no lugar das pessoas e vamos buscar esse ponto de equilíbrio independente da fase da pandemia que estivermos. Certo, uma última pergunta, secretário. Alguns países europeus já fizeram um retorno presencial das aulas. Por exemplo, a França começou isso em maio. Há episódios, por exemplo, de surtos bem localizados da doença, né, entre os estudantes. Essa experiência da Europa, apesar das diferenças, né, dos nossos países, podem nos trazer algo, alguma lição, algo a aprender? A Europa sempre esteve na nossa frente, temporalmente falando, em relação à condução da pandemia. Então, tudo que acontece lá é fruto da nossa análise. Então, essa questão da segunda onda que está acontecendo lá, com um número grande de casos, mas felizmente com um número bem menor de óbitos, é algo que a gente pondera e existe a possibilidade aqui. A gente não descarta essa possibilidade, isso entra na avaliação de cenário, entra na equação de tomada de decisão, com certeza. Alguma coisa que o senhor queira destacar, secretário? Sim, que a pandemia não acabou ainda, né? Apesar de muitas pessoas conhecidas terem contaminado, né, ela não acabou ainda e a vacina não chegou. De forma que cuidados quando formos lidar com pessoas externas ao nosso convívio, que não é ali do nosso núcleo familiar, é importante que utilizemos a máscara, utilizemos o álcool gel, para que vidas não sejam ceifadas. Então, essa consciência ela é fundamental, né, até que tenhamos aí a concretização da vacina, que deve chegar no início desse ano, mas ainda não é uma realidade. E, mesmo depois que chegue, nós não sabemos ainda que grau de imunização essa vacina vai conferir. Então, equilíbrio, ponderação e cuidado sempre é importante nessa condução e nesse enfrentamento da Covid-19. Ótimo, muito obrigada. Eu acabo de conversar com o secretário estadual de Saúde, o senhor Ismael Alexandrino. Patrícia. Obrigada, Bruna. E especificamente sobre o retorno às aulas em novembro, o presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás, Flávio Roberto de Castro, presidente do Conselho Estadual de Educação, conversou com o repórter Tiago Mendes. Confira um trecho dessa entrevista. Bom, hoje estamos recebendo Flávio Roberto de Castro, ele que é presidente do Conselho Estadual de Educação aqui de Goiás, e nós vamos falar sobre o possível retorno às aulas, mesmo nesse momento de pandemia. Presidente, é um prazer a gente estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante que é a educação em Goiás. Prazer é meu estar aqui representando o Conselho Estadual de Educação. Espero que eu consiga tirar as dúvidas dos seus telespectadores e que o nosso papo seja o melhor e mais agradável possível. Bom, são algumas centenas de milhares de contaminados, mais de 4.000 óbitos em Goiás pela doença, as aulas paralisadas desde o mês de março aqui no estado. Ou seja, o cenário é o pior possível. E há uma agonia nas famílias para o retorno às aulas. Algumas pessoas têm falado sobre um retorno em novembro. O senhor é favorável? É possível voltar em novembro com segurança, presidente? Bom, primeiro, o que compete ao Conselho Estadual de Educação é a regulamentação, a autorização do sistema educativo do estado de Goiás. Nós participamos do Centro de Operações Emergenciais, o COE, que é um centro ligado à Secretaria de Saúde, e ele é que libera e solta essas notas técnicas dizendo qual o segmento que vai voltar ou não. E ele estabeleceu como parâmetro uma redução de 15% nos casos de mortes
e uma ocupação abaixo de 75% dos leitos de UTI. O secretário bem disse agora, o doutor Ismael, que pela primeira vez esses 2 índices foram atingidos agora, nesse último final de semana. Se eles permanecerem por 4 semanas consecutivas, esse foi o limite que foi estabelecido para que então as atividades possam voltar. Então, passando essas 4 semanas e esses índices mantendo da mesma forma ou caindo, então existe a possibilidade, de acordo com a nota técnica de saúde, que se faça a volta. Agora é importante salientar que a educação, como qualquer outro segmento, vai ter que se adaptar a isso. Quer dizer, é uma volta com critérios. Com critérios. Primeiro, desde o mês de abril, nós viemos montando um protocolo, isso feito com representantes dos professores, Secretaria de Saúde, Conselho Estadual de Educação, Sindicato das Escolas Particulares. Então, todo mês de educação elaborou um protocolo, que ele vem sendo atualizado. Ministério Público. Então, no Centro de Operações Emergenciais, lá nós discutimos todos esses critérios. Se houver a possibilidade, através dos dados sanitários, da volta, como eu disse, atingindo esses 2 itens, então aí nós estamos discutindo de que forma nós vamos voltar. Como vai ser autorizada essa volta? Quem vai poder voltar, quais as escolas que vão poder voltar e de que forma e com quantos alunos. Existe uma série de critérios quanto a espaçamento, os EPIs que devem ser usados, né? O cuidado que se deve tomar com professores, com funcionários. Quanto ao Conselho Estadual de Educação, uma coisa já está definida. O regime especial de aulas não presenciais, ele está aprovado até o final do ano. Então, se alguma escola ou algum pai, né, ou algum aluno não se sentir à vontade para voltar, ele pode continuar no regime remoto. Né? O que eu vejo importante é o seguinte... Então, não é obrigado a família mandar o filho. Não será obrigatório nesse ano. Existe até já um indicativo por parte do Conselho Nacional de Educação de se aprovar o regime remoto para o ano que vem também. Caso alguma escola, em algum município, estou adiantando, tá? Em algum município, talvez não consiga, no primeiro momento, voltar. Então, ela pode ficar com o remoto ou até com o que a gente tem ouvido dizer aí, muita gente dizendo, o híbrido, né? O que seria o híbrido? Porque você vai voltar com um número menor de alunos e também, talvez, você não tenha todos os funcionários lá. Então, parte dos alunos ficam no regime presencial e parte dos alunos no não presencial. Conversamos com o professor Flávio Roberto de Castro, ele que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Presidente, um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito honrado pelo convite e meus agradecimentos aqui em nome de todos os membros do Conselho Estadual de Educação. Ficamos por aqui, um forte abraço. E o Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade, na tarde de terça-feira, ontem, uma resolução que permite a continuidade do ensino remoto até dezembro de 2021, caso seja a opção das redes, o que não é obrigatório, viu, gente? A proposta aprovada no colegiado recomenda ainda que os sistemas de ensino não reprovem os estudantes. O texto, é claro, precisa ainda ser homologado pelo Ministério da Educação e vale tanto para a educação pública quanto para a privada. A entrevista completa que a gente acabou de conferir, você pode acompanhar na nossa programação. E veja no próximo bloco o novo programa de incentivos fiscais, o Pro Goiás. Em instantes, fique agora com imagens da Avenida Rio Verde. O Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo. Oito horas e 8 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Ontem, em nossa edição, falamos sobre a real situação da dengue aqui na capital. O número de mortes e casos em Goiânia caíram mais de 30% este ano. Vamos agora mostrar como está o atual panorama aqui em nosso estado. O coordenador de Vigilância e Controle Ambiental de Vetores da Secretaria Estadual de Saúde, Marcelo Rosa, falou com nossa equipe sobre esse assunto. Confira. Houve uma redução, acho que de mais de 30% do número de notificações em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que é o panorama assim, em relação ao estado, né? Se vocês notam um decréscimo considerável do número de notificações também? Olha, é interessante até fazer essa análise, porque Goiânia, durante os 3 últimos anos, passou por uma quantidade grande de notificações de dengue, sobretudo relacionada ao sorotipo 2 da dengue,
Então, naturalmente, também ela apresentou essa redução de notificações em Goiás como um todo, é até um pouco maior. Atualmente nós temos uma redução aí de cerca de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro até o final de agosto, comecinho de setembro, que é o dado mais atualizado que a gente trabalha. A gente pode atribuir essa redução ao que exatamente? Qual é a influência que a pandemia do novo coronavírus tem em relação a isso? A questão da pandemia, por si só, pelo fato de ter uma circulação de um vírus novo, é muito comum, até naquela fase do primeiro atendimento ali do paciente, até a fase de diagnóstico, que é o que a gente fala, é comum haver, às vezes, até uma confusão entre dengue e Covid, ou entre dengue e qualquer outra virose, porque elas são viroses, até mesmo porque os sinais e sintomas, sobretudo nos primeiros 3, 4 dias, eles são muito parecidos, que geralmente é uma febre, é uma dor pelo corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar, e depois de alguns dias é que geralmente cada uma evolui para formas distintas, né? Então a Covid ela caminha para uma situação de agravamento respiratório, e a dengue geralmente está associada mais com a questão de perda de líquido do corpo, e a pessoa vai ficando debilitada, né, e eventualmente até se tornando um caso grave. Então, é claro que tem essa confusão, mas a gente também não pode atribuir única e exclusivamente essa redução de 42%, porque já era esperado também para esse ano de 2020 essa redução em decorrência da circulação do sorotipo 2 da dengue, já ter permanecido aí por mais ou menos 3 anos de forma intensa. Então, até então, esse sorotipo 2, ele circulava aí da ordem de 98%, 99% de toda a dengue que acontecia em Goiás era do tipo 2. E essas pessoas que adoecem pelo sorotipo, por qualquer sorotipo, especificamente no caso do sorotipo 2, ela cria imunidade. Então, no próximo ano, se for o mesmo sorotipo que circular, aquela pessoa que adoeceu no ano anterior não adoece mais. Então, por isso que era esperado essa redução dos casos de dengue. Agora, qual foi o peso da Covid em relação a essa redução? É difícil, no atual contexto, a gente medir. É esperado uma redução devido à circulação ainda do sorotipo 2 da dengue, mas também a gente sabe que nessa redução, provavelmente, alguns casos foram confundidos, né? Tanto sendo Covid e entrando como dengue, ou o contrário. Vamos ficar atento e fazer a nossa parte, né? Uma das comemorações mais esperadas do ano, especialmente pelos nossos pequenos, é o Dia da Criança, que está chegando no próximo dia 12. Até sexta-feira dessa semana, a nossa equipe vai trazer reportagens sobre diferentes temas que envolvem crianças e também adolescentes. Então, para começar, você sabe o que é alienação parental? Como ela acontece? Suas consequências? Acompanhe as respostas na reportagem de Edrisa Borges. Alienação parental, um termo relativamente novo para uma prática muito antiga. A síndrome de alienação parental é um termo criado pelo então psiquiatra americano Richard Gardner no início de 1980 para se referir ao que ele caracterizava como distúrbios na qual uma criança ou adolescente, numa base contínua, cria um sentimento de repúdio a um dos pais, situação provocada por diversos fatores, entre eles a doutrinação por parte do outro progenitor. Mas vamos entender melhor o que vem a ser, de fato, alienação parental. A alienação parental é quando um dos genitores, ou seja, pai ou mãe, ou também família extensa, que pode ser os avós, tios, padrinhos, começam a colocar a criança e o adolescente contra um dos pais, ou um das partes dos genitores, né, pai ou mãe. Geralmente, essa criança e esse adolescente, eles vão ficando muito assustados com o processo, porque são situações repetitivas. Emocionada, esta mulher, que prefere não ser identificada, fala da triste realidade que vem sofrendo já há alguns anos após a separação. Assim que eu me separei, meu filho passou a fazer as mesmas coisas que o pai fazia comigo, de me xingar, de me desrespeitar.
de me afrontar. E aí eu acabei deixando eles morar com o pai. E quando eles vinham me visitar, eu ia buscá-los e aí eles falavam que não queriam vir comigo porque o pai havia prometido algo para eles, ou um passeio, ou um presente. E eu acabava vindo para casa frustrada por não poder passar o dia com eles, né? E houve também fatos de que ele maltratava minha filha, a raiva que ele sentia de mim, ele descontava nela, né? Ele brigava com ela, me xingava para ela. Até então eu não sabia o que era alienação. Foi quando eu consultei o advogado, falei para ele tudo o que estava acontecendo e ele me falou do que se tratava. Foi quando eu percebi que ele estava jogando os meus filhos contra mim. Este ano, a Lei de Alienação Parental completou 10 anos, em meio a debates sobre sua possível revogação, dadas as proporções em que a lei estaria sendo usada por alienadores para obter a guarda. A revogação começou a ser discutida em 2017. Atualmente, 2 propostas estão em tramitação no Congresso Nacional. É tempo da gente desviar o olhar da tramitação legal, da polêmica que envolve a legislação específica da alienação parental e fixar o olhar nas nossas crianças. É importante que a gente traga o olhar jurídico, psíquico, social para as nossas crianças. As práticas de aviltamento de direito de criança e adolescente, tal qual como dignidade, salubridade emocional, física, segurança, solidariedade familiar, elas são práticas que são desrespeitadas para com essas crianças de muito tempo. E é todo o ambiente familiar. Às vezes nós temos realidades de sistemas, de famílias, de parentes como todo, que alienam e nem sabe que alienam. Então a questão não é qual o tipo legal mais específico. Nós estamos tendo violações de direitos de criança e adolescente, mesmo com a vigência da lei. A presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Goiás ressalta ainda que a lei tipifica a alienação parental como crime e que a perda da guarda do menor é a maior punição. A gente precisa entender que o momento que a alienação parental, ao desrespeito do direito da criança, ele começa, e aí ele é tratado como alienação parental, é uma linha muito tênue para ele então configurar crime. A depender da conduta do pai, da mãe, do tio, da vovó, da babá, essa alienação ela ganha conotação criminosa. Por exemplo, é uma coisa que a gente vê muito nas lides familiares, nos processos familiares, às vezes a implantação na criança de que o pai, ao dar banho, praticou algum ato de violência sexual com essa criança. Nesse momento, quando está a discussão apenas no plano de que o papai fez isso indevidamente, ela ainda não configura crime. Mas quando essa imputação se configura como falsa, errônea e traz, mais que isso, prejuízos para o âmbito familiar, aí é crime. Então eu vou dizer que a alienação por si só, ela não é um ato tipificado como crime, mas as consequências da alienação parental, sim, são colocadas como crimes, a depender da postura, nas mais diversas abordagens. E qual o momento de buscar ajuda profissional para evitar riscos e consequências? Quando não se busca profissionais ou pessoas que entendem do assunto, vai gerar o quê? Famílias de risco. Porque independente de você ter separado, você tem filhos com aquela pessoa. E filhos é para sempre. Então gera-se ali filhos que vão gerar famílias de risco. Então o quanto antes prevenir, porque é uma doença emocional, né? Buscar condições para resolver, dar acabativa para essas situações, nós teremos pessoas com mais sanidade mental e menos consequências afetivas e emocionais. Amanhã você confere outra reportagem especial. Agora, 8h18, o governo do estado lança hoje o Pro Goiás, Programa de Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo de fortalecer o crescimento
e a diversificação do Parque Industrial de Goiás. O evento acontece no Palácio das Esmeraldas e é de lá que a repórter Gabriela Gouveia traz mais informações. Gabriela. Problema técnico, chama o próximo VT. Vamos na sequência, daqui um pouquinho a gente volta com a Gabriela. Vamos falar sobre assunto financeiro? Os bancos já estão fazendo o cadastro no Pix, sistema de pagamentos do Banco Central, que promete mudar a relação dos brasileiros com as transações digitais. O Pix é gratuito. Confira. É isso aí, mexer com dinheiro vai ficar cada vez mais fácil. Sabe aquela transferência que às vezes você necessita de uma certa urgência no final de semana, mas o dinheiro só vai cair no próximo dia útil? Pois é, essa forma, esse jeito de mexer com dinheiro está com os dias contados. Vem uma novidade aí do Banco Central que vai revolucionar o mercado financeiro. O Pix é a nova ferramenta do Banco Central, que promete transferências imediatas, facilitando a vida de quem precisa receber e também de quem precisa fazer pagamentos. O economista e educador financeiro José Mário Carvalho explica como esse sistema vai funcionar aqui no Brasil. É uma plataforma de pagamento proporcionada pelo Banco Central e que visa substituir outras ferramentas mais antigas que estão em uso, né? Como o TED, o DOC, o cheque, né? E até o cartão de débito. Vai sofrer um impacto com relação a isso, porque o Pix é muito mais dinâmico. Tem algumas chaves para se cadastrar. O que são essas chaves do Pix? A chave é uma espécie de identificação que uma das partes da negociação tem para informar o sistema que quer fazer um pagamento ou uma transferência para um terceiro. Agora, será que os goianos já estão sabendo do Pix? E se sabem, será que eles vão aderir à nova ferramenta? Eu já ouvi falar que facilita bastante, mas eu não aderi a esse ainda. Mas eu acho que vem para ajudar. Isso é para melhorar para todo mundo, né? É modernidade. Modernidade. Você vai aderir ao Pix? Vou sim. O Banco Central do Brasil informa que ele vai admitir um atraso, um delay de no máximo 10 segundos. Então vamos para uma situação prática. Eu estou em viagem, chega sábado de noite, estou no hotel, aconteceu um problema com o carro, preciso de mais dinheiro na minha conta para pagar o mecânico, a oficina. Ligo para minha casa, peço para minha esposa fazer a transferência para minha conta. Se fosse por TED ou por DOC, essa transferência só cairia no primeiro dia útil subsequente. No Pix, ela vai cair imediatamente, tendo um máximo de 10 segundos de atraso, seja sábado, domingo, feriado, madrugada, não importa. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas fique tranquilo, se você ainda não sente tanta confiança no Pix, pode continuar usando as formas tradicionais de transferência. Se você não registrar a chave, você vai ter aqueles prazos de demora para um recebimento ou para um pagamento de qualquer obrigação. É altamente recomendável que se faça isso, registre a chave e passe a fazer parte do sistema, porque tudo fica mais seguro e mais rápido. E isso é fundamental quando se trata em negócios, transferências de recursos, inclusive pequenos negócios, gente que recebe com maquininha, né? Em vez de ter o custo do cartão, você tem custo zero recebendo pelo Pix. E você, já pensou em como vai gastar o seu 13º? Seja qual for o seu plano, é importante você saber que esse ano a quantia pode vir menor do que a esperada. Vamos ver na reportagem de Camila Teixeira. Ela traz pra gente. Ah, como ele é esperado! Não tem quem não faça planos para esse dinheirinho extra no final do ano. Seja poupar ou fazer compras, o 13º ajuda a aliviar o orçamento, principalmente em períodos de crise econômica. Tempo de pandemia, né, a gente sempre tem uma necessidade de estar pegando esses benefícios para comprar alguma coisa de necessidade, tipo como alimentação, roupa, calçado. Meu plano é não gastar, economizar, porque com essa pandemia, né, você pode ficar apertado daqui a uns tempos, porque vem IPTU, IPVA, né? Guardar, né? No momento de pandemia, às vezes é melhor guardar. Exatamente.
Mas esse ano, por conta da pandemia, 7 milhões de trabalhadores tiveram os contratos de trabalho suspensos, segundo o Ministério da Economia. E isso pode fazer com que o 13º salário seja reduzido pela metade em 2020. É o que explica esse economista. Isso é em função da forma de cálculo do 13º, né? Todas as pessoas elas têm direito a 1/12 do salário do mês na conta do 13º, que vai se acumulando. Se uma pessoa ganha, por exemplo, R$ 1.200, ela tem R$ 100 aquele mês garantidos no 13º. Como o contrato de trabalho foi suspenso, na verdade ela não ganhou nada. Então é 1/12 de zero, é zero. E se a pessoa ficou 6 meses sem receber absolutamente nada, né, metade do ano, ela vai receber a metade do 13º que ela tem direito. Quem também teve a redução da carga horária no contrato de trabalho vai receber menos de 13º em dezembro. Se a pessoa aquele mês, ao invés de receber R$ 1.200, recebeu 900, ela tem direito a 1/12 de 900, não de 1.200, que é o salário integral. Então todo mundo que teve, ou seja, a redução parcial ou a interrupção do contrato de trabalho, todas essas pessoas terão a redução do 13º, sim. Por isso, o conselho é usar o dinheiro com sabedoria e evitar compras a longo prazo. Cuidado com os parcelamentos de cartão, cuidado com compras parceladas muito longas e contemplar sempre essa redução na hora de pensar no orçamento. A gente vai agora para um rápido intervalo, voltamos em instantes. E agora a gente volta com Gabriela Gouveia, ela que vai falar sobre o ProGoiás, Programa de Desenvolvimento Regional. Gabriela, agora é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. A gente está em frente ao Palácio das Esmeraldas, onde logo mais será assinado o decreto de regulamentação do ProGoiás, que é o novo programa de concessão de incentivos fiscais do Estado. O programa, o ProGoiás, ele já existe. A lei foi sancionada em junho deste ano pelo governador, mas antes ela precisou passar aí pelo Legislativo. O projeto de lei chegou no final do ano passado e em maio deste ano foi aprovado em definitivo pelos parlamentares. E só aí ela seguiu, o projeto seguiu para a sanção do Executivo. E agora o que vai ser assinado é um decreto que, na verdade, traz detalhes de disposições gerais que já estão contidas na lei do ProGoiás. Quem explica para a gente mais sobre esses detalhes é o presidente executivo da ADIAL, a Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado, o senhor Edival Portilho. Bom dia e obrigada pela presença. Bom dia a todos os telespectadores da TV Alego. O decreto ele traz, né, a forma operacional de se aplicar, de se utilizar desse programa de desenvolvimento regional. Não é somente um programa de incentivos fiscais, ele realmente concede desconto em impostos, mas em contrapartida as empresas fazem seus investimentos, geram empregos e industrializam as nossas matérias-primas em Goiás, agregando valor, arrecadação e renda. Destaque, presidente, desse programa é o crédito outorgado de ICMS, que de uma maneira didática é um desconto que o Estado concede em cima do ICMS devido por uma determinada empresa. Mas em razão desse desconto, há contrapartidas a serem cumpridas por essas empresas. Dê exemplos, por favor, de contrapartidas previstas pelo ProGoiás. Sem dúvida. Inicialmente, ao se desenvolver ou elaborar um projeto de implantação de uma indústria, você já começa contratando projetistas, engenheiros, né, técnicos da área de produção e depois parte para a construção civil, contratação do pessoal, né, gerando muito emprego e o emprego na indústria é um emprego mais estável, que traz mais garantia às famílias, com um pacote de benefícios normalmente maior e isso traz segurança, estabilidade e condição de qualidade de vida melhor a todos esses trabalhadores. Tem metas a serem, por exemplo, investidas em saúde, educação, algo nesse sentido no que diz respeito às contrapartidas? Isso vem naturalmente, né? As empresas, quando participam da comunidade onde estão instaladas, elas sempre apoiam as iniciativas dos governos municipais e do governo estadual e também já oferece um pacote de benefícios que ajuda a diminuir o impacto, né, da exigência de serviços, da demanda de serviços de saúde, odontologia,
da questão de apoio a escolas e creches. Então, isso acontece naturalmente das relações do desenvolvimento industrial. Senhor Edivaldo, já quero agradecendo, fazer a última pergunta com relação aos programas que hoje existem, a exemplo do Fomentar Produzir. O ProGoiás substitui automaticamente esses programas e muito obrigada pela presença do senhor. Não, o ProGoiás é um novo programa que é mais simplificado, universaliza o acesso, né, a esse novo programa. Não exige que se saia de outros programas para fazer a migração, mas a gente percebe há uma grande vontade de se transferir, de se migrar para esse novo programa pela modernidade, facilidade operacional dele em se trabalhar com esse programa. Muito obrigado a todos. É isso aí, com você, Patrícia, no estúdio. Obrigada, Gabriela. O Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Até a próxima edição.